suas Bíblias em 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nós leremos do verso 6 ao verso 10. 1 Coríntios, 1 Coríntios eu coloquei aqui no sermão segundo. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 6 ao verso 10. As crianças receberão aí os exercícios para que elas possam acompanhar. Nós estamos, irmãos, terminando a nossa série, de sermões, série essa que nós denominamos como Desacelerando, o Evangelho como antídoto para uma era sem pausa. Nós passamos aí alguns meses, eu acho que mais de 3 meses, refletindo a respeito dessa aceleração exacerbada que temos vivenciado como sociedade e como, então, respondermos de forma coerente com o que o Evangelho nos propõe. Será que temos sido, de alguma forma, captados por essa cultura da aceleração? Será que temos, de alguma forma, estamos sendo absorvidos e também estamos adoecendo junto com a sociedade? Nós que deveríamos ser resposta do Senhor, a luz entre os gentios, muitas vezes também estamos enfrentando os mesmos problemas. E por isso nós tivemos aqui essa série nos propôs, então, um caminho alternativo. Vimos no decorrer da série, irmãos, na verdade, as causas de estarmos assim tão acelerados, e muitas vezes a causa é a idolatria. Nós vimos aqui as consequências e temos nos últimos domingos já visto sobre como, de fato, trazer um antídoto, usar do Evangelho, das Escrituras, da sabedoria de Deus, para que possamos, então, aplicar um remédio a tudo isso. E hoje, na nossa última pregação, no último sermão dessa série, nós pensaremos sobre a eternidade. Temos como tema do nosso sermão dessa manhã, vivendo à luz da eternidade. Vivendo à luz da eternidade. Não temos como terminar sem nos lembrarmos de que, de fato, já vimos aqui, por exemplo, numa pregação sobre simplicidade, o contentamento, que as coisas que importam na vida nós temos já. Mas não temos como terminar sem pensar no fato de que o que mais ansiamos, o que mais anelamos, o que de fato nossas almas buscam, não está aqui, está na eternidade. E nós precisamos, então, desacelerar nessa correria atrás de conquistas que ficam no túmulo. E se tem uma aceleração, obviamente equilibrada com todos os valores que nós pregamos aqui, mas tem uma aceleração que nós devemos, de fato, nos expor, é a aceleração das coisas eternas. É chamar as coisas eternas para o hoje. E é isso que nós veremos a partir do nosso sermão dessa manhã, e lendo aqui em Coríntios, capítulo 2, da primeira carta, a partir do verso 6, eu peço que os irmãos acompanhem e que o Senhor fale aos nossos corações. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Vamos ler novamente o verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar ao Senhor e clamar para que Ele fale aos nossos corações nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, de fato,
com os corações, Pai, abertos, a fim de recebermos a Tua palavra como uma boa semente, Deus, uma semente que trará frutos condizentes com os Teus princípios, com os Teus valores, frutos que glorificarão o Senhor, Pai. Se há aqui corações fechados, nós clamamos para que Teu Santo Espírito haja, a fim de que esses corações também estejam receptivos, que nossas mentes estejam atentas, que os nossos ouvidos estejam abertos, Pai, que de fato o Senhor venha fazer uma grande obra em nosso meio. Nós não somos merecedores de termos a Tua palavra, a Tua revelação, mas o Senhor, por misericórdia, nos deu Cristo Jesus, que é a palavra. E aqui hoje, nesse texto escrito, nós vemos Jesus, nós encontramos Jesus. E, Pai, somos gratos, porque aqui diante da revelação, o Senhor tem nos iluminado e sabemos que o Senhor nos iluminará mais uma vez nessa manhã para a compreensão. Por isso, Deus, clamamos que Teu Santo Espírito age em nosso meio, que eu seja um mero instrumento em Tuas mãos, que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai. E que, de fato, a Sua voz seja ouvida por todos nós. E que saímos daqui conscientes de que fomos edificados, que mais uma vez nos encontramos com o Senhor e direcionados, Deus, como finalização dessa série, certamente direcionados, Deus. Esse é o nosso pedido, para a postura que o Senhor requer de nós. Que nossa postura não seja somente de ouvinte, mas como a palavra propõe, praticantes. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes, que a gente coloque em prática. Que hoje seja um empurrão do Senhor, para que na vida comum nós sejamos aqueles que colocam cada coisa no devido lugar e que sabem o que de fato tem valor, que correm mais para as coisas eternas do que para as coisas que aqui ficarão, que não vão além do túmulo. Fica conosco, Deus, fale aos nossos corações, esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Vivendo à luz da eternidade, irmãos, nós vivemos em um tempo que aprendeu a acelerar tudo, como nós temos visto aqui domingo após domingo, menos a eternidade. Nós aceleramos para ter um emprego melhor, nós aceleramos para que a gente possa ganhar mais, nós aceleramos para que a gente possa terminar as atividades domésticas mais rápido, nós aceleramos para que possamos ter tempo para aquilo que queremos, nós aceleramos para que tenhamos conquistas que muitas vezes acreditamos que de fato trarão afago aos nossos corações, aceleramos, menos para as coisas eternas. As conquistas da modernidade, irmão, ciência, tecnologia, economia, nos deram velocidade, mas não propósito. E é isso, esse drama que nós temos nos exposto aqui todos os domingos. Nós corremos contra o tempo, mas esquecemos de perguntar para onde estamos correndo. Onde dará a linha de chegada dessa corrida sem fim? Charles Taylor chama isso de quadro imanente. Nós vivemos hoje em uma sociedade que a realidade ela é apenas o aqui e agora. Nós estamos fechados em nós mesmos, sem transcendência. Não é à toa que tantos têm sentido o peso de um vazio existencial. Aqui está a atenção, irmãos. Queremos eternidade, como lemos hoje em nossa liturgia. Deus colocou a eternidade no coração dos homens. E nós sempre queremos coisas que transcendem. Nós, de alguma forma, temos expectativa por coisas que transcendem, mas descrentes de que isso exista, pensando na sociedade como um todo, que é descrente do mundo transcendente, nós tentamos, então, fazer um paraíso aqui. E vivemos, então, esmagados pelo agora. Um agora que é quebrado, que é insuficiente para nos preencher como sempre. E o que nos resta, então, irmãos, é a tentativa de controlar o tempo ou de manipulá-lo. A cultura nossa, pop, percebe esse drama. Filmes como A Origem, não sei se você já viu, ou Interestelar, filmes muito bons, mas mostram essa angústia humana diante do tempo, a tentativa de nós manipularmos ou vencermos o tempo, mas nós sempre estamos esbarrando na nossa limitação, a nossa falta de poder para controlar esse tempo. E a série Desacelerando, irmãos, nos levou a olhar para esse problema de diferentes ângulos. Nós começamos aqui vendo que precisamos viver sob a perspectiva de um tempo superior,
lendo Colossenses capítulo 3, entendendo que a nossa mentalidade tem que ser formada pelo reino que nós pertencemos, que não é esse daqui dos homens. Temos que estar identificados com Cristo ressurreto, que já instaurou um reino esse hoje, que não é pleno entre os homens, mas um dia será. Esse Cristo que está à destra de Deus, governando tudo e todos, é com Ele que estamos identificados, por isso devemos pensar nas coisas celestiais, e vimos aqui que não é uma fuga, um escapismo da vida, mas moldarmos a nossa mentalidade com os valores que são eternos e não do agora. Nós vimos aqui na nossa série que o grande problema dessa aceleração, ou a grande causa dessa aceleração exacerbada, é a idolatria do coração. Temos sido conquistados pela trindade pagã do nosso tempo: produtividade, consumo, autenticidade. E mesmo que não percebamos, estamos acreditando naquilo que esses ídolos nos propõem. A produtividade vai nos dar identidade. Nós só somos alguém quando nós produzimos o quanto eles queremos. A autenticidade vai nos dar a liberdade de sermos quem nós queremos e controlados pelos nossos desejos, então teremos de fato felicidade. O consumo completa essa felicidade, onde nós conquistamos o que queremos, então nos satisfazemos com aquilo que temos. Mas, irmãos, nós sabemos que nenhuma dessas falsas divindades pode trazer o que de fato nossos corações buscam. Somos iludidos. Vimos aqui, irmãos, e denunciamos falsos evangelhos que prometem satisfação instantânea e que têm sido uma resposta à busca dessa sociedade ao invés de um confronto, como a teologia coach. Denunciamos esses falsos evangelhos, refletimos aqui sobre o prazer imediato em detrimento a essa esperança que Deus nos dá. Vimos aqui sobre o ritmo de Deus, em como organizarmos a vida com os marcos que Deus nos deu. Dia e noite, Deus nos mostra que nós temos necessidades além de só produzir. Nós temos horário para descansar, nós temos necessidade de contemplação, nós temos necessidade de relacionamento, nós precisamos parar e ver que há outras necessidades. Pregamos aqui sobre como ordenar a vida no tempo de Deus, há tempo para todas as coisas. Pregamos sobre contentamento, sobre simplicidade. No Salmo 1 vimos que a nossa vida precisa estar organizada pela centralidade das disciplinas espirituais. Tantos foram os aprendizados nessa série, irmãos. Mas a pergunta que nos fica é: como então vamos responder a tudo que ouvimos? Como então vamos de fato agir diante de tudo que ouvimos aqui, domingo após domingo? Como vamos viver num tempo sem cair na ilusão do imediatismo ou na fuga do mundo? Como dito aqui, também não estamos pregando para fugir do mundo. Esse é o dilema, irmãos, do cristianismo ao longo da história. Muitos viveram o cristianismo como se ele fosse uma fuga da vida comum, uma fuga desse mundo, um dualismo gnóstico, onde nós estamos aqui, então, já que pertencentes a uma outra era, não comprometidos com essa era, mas não é a proposta de Deus. Vimos, inclusive, no domingo passado, sobre a nossa vocação ser, sobretudo, uma contribuição na organização de Deus nesse mundo, na sinalização da era vindoura. Por isso estamos sim comprometidos com a vida comum. Não estamos falando de fuga, não estamos falando então de nos escondermos e esperarmos Jesus voltar, mas enfrentarmos esse mundo com os valores da eternidade, suplantando a era atual pela era vindoura que está por vir, superando a era atual com os valores da era vindoura, vivendo hoje como se fosse o amanhã. Por isso, irmãos, nós que acreditamos numa teologia integral, que valoriza a história, a cultura, a vida comum, não estamos falando de fuga. Entretanto, é importante entendermos que ainda assim existe uma assimetria entre o temporal e o eterno. Ainda que acreditemos numa teologia integral, numa vida que precisa estar comprometida com o tempo do agora, há uma simetria clara nas Escrituras entre o tempo futuro, entre a eternidade e o tempo do hoje. As coisas finitas, irmãos, elas importam, mas preste atenção, elas só fazem sentido à luz do infinito. O finito
só faz sentido à luz do infinito. Por isso não estamos desistindo da vida. Nós não vamos, então, terminar essa série e todos nós vamos pedir demissão dos nossos empregos. Não. Não vamos terminar essa série, então, nos escondermos para vivermos uma vida somente pacata, esperando Jesus voltar, comendo daquilo que plantamos. Não é isso que estamos dizendo. Pelo contrário, sairemos daqui com um senso de missão e mostrar para o mundo como organizar o dia a dia da maneira correta. E só vai fazer sentido finito se nós vivermos o finito à luz do infinito. Por isso, irmãos, chegamos ao fim dessa série e não poderia ser diferente. Nós terminaremos olhando para a eternidade, pois desacelerar só faz sentido se soubermos que existe um destino maior, preparado por Deus para aqueles que o amam. Vamos observar o texto bíblico, a fim de que ele nos traga aqui aprendizados como finalização dessa série. Irmãos, nós lemos aqui a carta de Coríntios e precisamos dar um passo atrás e lembrarmos do contexto dessa carta. Paulo teve muitos embates com essa igreja. Não foi uma igreja nada fácil. Certamente, no Novo Testamento, a igreja, pelo menos das cartas escritas de Paulo, porque Paulo plantou muitas igrejas para as quais ele não escreveu cartas. Existiram cartas, provavelmente, que não foram canonizadas também. Mas das cartas que temos aqui, canônicas, que se tornaram escritura, nós podemos afirmar que a igreja de Corinto foi a igreja que mais trouxe problema para Paulo. Igreja difícil. Era um ambiente de vaidade, um ambiente de dissensões, de disputa, de pessoas querendo demonstrar o seu dom como superior ao dom do outro. Problemas de moralidade sexual descarada e sem nenhum confronto da liderança daquela igreja. Problemas diversos, irmãos, inclusive de questionarem o apostolado de Paulo, de desafiarem a Paulo e dizerem: olha, você é muito bom na escrita, hein? Mas quando vem aqui falar, quero ver, vem falar aqui, você não é tão bom assim em palavras como na escrita. Uma igreja rebelde, uma igreja com muitas dificuldades. Mas, irmão, certamente uma igreja do Senhor, que foi santificada pela obra do Espírito Santo, como todos nós. E diante desse texto, nós precisamos lembrar que Paulo está aqui combatendo, nesses primeiros capítulos, exatamente essas dissensões, essas facções, essas divisões dentro da igreja. Lembremos que ele inicia essa carta falando: olha, alguns aí dizem que são de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefa, outros de Cristo. E interessante, aqueles que diziam ser de Cristo, eles não diziam com humildade, não. Era uma tentativa de levar a uma instância superior e dizer: olha, você está aí dizendo que é de Paulo, você é de Apolo, eu sou de Cristo, ou seja, eu sou superior. Agora vai discutir comigo, se você é de Paulo, de Apolo, eu sou de Cristo. Não era com humildade, mas era com vaidade. Paulo vai dizer: não, nós somos um. E ele está, então, explicando essa igreja que tinha uma grande influência da filosofia grega. Lembremos, é uma igreja grega. E na filosofia grega, com muitas correntes de pensamento, era muito comum nesse tempo as pessoas se identificarem com algum filósofo, com alguma linha de pensamento, e ali se sentirem identificadas e fazerem parte desse grupo. E é isso que elas estão trazendo para a igreja. Quando elas dizem: eu sou de Paulo, eu sou da linha de pensamento de Paulo, os outros eu sou de Apolo, eles estão então fazendo grupos dentro da igreja, divisões dentro da igreja, e Paulo está mostrando a eles que a pregação, no início desse capítulo que lemos, capítulo 2, a pregação que foi exposta a eles não foi uma pregação feita com sabedoria humana. Paulo, inclusive, chega a dizer: eu não usei aqui de ostentação de linguagem, de termos difíceis, ou não trouxe aqui um apanhado de conhecimento filosófico para vocês, antes preguei Cristo e Cristo crucificado. E Paulo, então, começa a defender que a sabedoria de Deus, que pode parecer simples, ou que pode parecer desprezada entre os homens, ela é superior à sabedoria dos homens. Por isso ele pregou o poder de Deus, e não com ostentação de linguagem ou mostrando conhecimento. Ele estava ali para pregar Cristo e Cristo crucificado. Obviamente, irmãos, Paulo não está dizendo que
o saber humano, seja filosófico, científico ou cultural, deve ser desprezado. Mas essa é uma igreja que se vangloriava pelo seu conhecimento e fazia dissensões, e por isso Paulo está dando ênfase aqui ao poder de Deus, à sabedoria de Deus, que é a mensagem do Cristo crucificado e ressurreto. Paulo aqui, nesse trecho que lemos, está executando, então, uma dupla operação retórica e teológica. Em primeiro lugar, ele está contrapondo a sabedoria de Deus à sabedoria humana, que é o que o mundo valoriza. Em segundo lugar, afirma que o verdadeiro conhecimento divino é revelado pelo Espírito e não deduzido por raciocínio humano. Por isso, irmãos, ele inicia nos dizendo, olha, a sabedoria humana a qual os homens valorizam, ela é inferior à sabedoria de Deus. E, irmãos, se nós pararmos aqui, antes mesmo de entrarmos no texto, só entendendo o contexto, nós vamos perceber que é exatamente sobre isso que estamos falando aqui em toda a nossa série. Estamos aqui num embate de ideias, de cultura, de valores, do que de fato é sábio. Porque para alguns que não têm eternidade, que tentam, como já dissemos aqui na linguagem de Tiago Cavaco, emparaizar o mundo de hoje sem paraíso, para eles que só têm o que basta, ou melhor, o que é visto aqui, o que é vivido aqui, o que é dado aqui e agora, para esses é necessário acelerar cada vez mais, é sábio então acelerar, porque o que eu posso viver, eu vivo aqui e agora. A vida é comer, beber, se divertir, conquistar, ter e morrer. Não há nada além daqui. Por isso, vamos acelerar e curtir o máximo que pudermos e conquistarmos o máximo que pudermos, para termos o máximo de conforto que pudermos. É esse o valor, é esse o tesouro, é esse o céu que eles têm. Essa é a sabedoria humana. Entretanto, o que temos visto é que a sabedoria de Deus é superior. E a sabedoria de Deus nos ensina a colocarmos alguns limites nessa aceleração, porque existem coisas que são mais importantes, que não são alcançadas através da aceleração que temos nos exposto ou nos entregado. E tudo isso, irmãos, prepara o ambiente para o ápice, para o clímax daquilo que nós vemos nesse trecho, que é o verso 9, sobre a glória que Deus já preparou para os que o amam, e que é fundada. A partir disso, funda-se a autoridade apostólica para uma pregação que depende do Espírito e não da retórica. Vejamos os versos. Verso 6 começa dizendo assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Paulo iniciou esse capítulo, irmãos, expondo, mais uma vez, que sua pregação não utilizou da sabedoria humana, mas do poder de Deus, que ao pregar não fez com ostentação de linguagem. Agora ele está dizendo que a sabedoria, ela deve sim ser compartilhada, mas com pessoas maduras. Inclusive, essa carta aqui nos mostra que Paulo, claramente, ele não apresentava as mesmas coisas a todo mundo. E nós precisamos entender isso, né? Nós, reformados, muitas vezes queremos já falar de algumas verdades em evangelização que são difíceis de encarar num primeiro momento, que as pessoas não têm nem maturidade para lidar com aquilo, né? A gente já quer trazer todo o ensino do que temos para a pessoa no momento da evangelização. Paulo fala aqui em Coríntios que, às vezes, ele dava leite para aquela igreja, porque aquela igreja não tinha amadurecido para receber alimento sólido. Então, aqui, com a mesma ideia, ele está dizendo, existe um tipo de ensino que são para os experimentados. Entretanto, não pense vocês que eu estou falando dos ensinos dos filósofos gregos, da sabedoria humana. Não. Porém, ainda verso 6, não estou falando da sabedoria desse século, nem dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Paulo aqui explica que tipo de sabedoria ele está defendendo, que deve ser entregue ou compartilhada com os experimentados. Paulo começa lembrando que a sabedoria de Deus não é a mesma dos poderosos desse século, porque estes e sua glória passam. O termo grego aqui, aion, mostra o caráter transitório da ordem presente. Aqui fica a pergunta retórica: a sabedoria daqui passa? Ela pode ter algum valor para o aqui e agora, mas ela passa.
E, mais uma vez, irmãos, não estamos desprezando o conhecimento. Vocês conhecem, vocês viram que nessa série, muitas vezes, utilizamos de recursos, de pensadores, de filósofos aqui, que, inclusive, contribuíram para a nossa reflexão. Não estamos dizendo, não é uma defesa de Paulo, então, a ignorância. É Paulo, irmãos. Todo mundo sabe que era um homem culto. Se essas coisas foram usadas como instrumento para a glória de Deus e para a obra de Deus, que bom, que sejamos preparados, que sejamos doutos, que sejamos pessoas que sim, buscam o conhecimento a fim de utilizarem ele para a glória de Deus, mas ele está dizendo que nós não devemos confiar no conhecimento humano. Nossa confiança não está no conhecimento humano. Por isso ele explica, olha, de que sabedoria eu estou falando que deve ser compartilhado com os sábios, não a sabedoria que passa, a sabedoria que é temporal, a sabedoria que traz até algum sentido, ou tem algum sentido para o aqui e agora, mas que nos leva até o túmulo e nada além do túmulo. Que resolve, talvez, problemas pontuais do nosso dia a dia, mas não resolve os problemas mais substanciais da nossa alma. Calvino, comentando esse texto, ele diz que aqui o apóstolo contrasta a vaidade das coisas humanas com a solidez da sabedoria divina. Tudo que o mundo exalta se reduz a nada, mas a palavra permanece. Ou seja, ele está contrastando esse valor humano, da sabedoria humana, com a sabedoria divina. Se nós levarmos a uma comparação em última instância, toda a nossa sabedoria aqui é reduzida a nada, porque ela é passageira, é temporal. Agora, a sabedoria de Deus é eterna, fala dos valores eternos, fala das coisas que de fato nossa alma anseia. Por isso, irmãos, estamos acabando essa série, e saiba, o mundo continuará a dizer para nós todos os dias que o nosso valor só é encontrado ou percebido quando nós produzimos quanto eles querem. Não pense você que nós não continuaremos sendo bombardeados pela cultura vigente, como pregamos aqui em um dos nossos sermões, em Romanos capítulo 1, que tenta suprimir a verdade de Deus. A cultura tenta sempre esconder a verdade de Deus. Então você vai chegar amanhã, e saiba, domingo que vem não tem um sermão sobre isso, e você vai chegar depois de amanhã, na semana que vem, e na outra, e você tem um grande risco de se esquecer de tudo que nós falamos aqui. Porque nós estaremos sendo bombardeados lá fora, onde as pessoas continuarão nos dizendo, você só é alguém quando você produz um pouco mais, e mais, e mais, corra mais, não descanse, trabalhe mais, vai. Produza sem parar, como uma máquina. O que há de valor na vida é o que conquistamos aqui e agora, para você consumir, e aí quando você consumir aquilo que você conquistou, agora sim você será feliz. Ou continuará dizendo para nós, seu corpo, suas regras, seus desejos, suas regras, seu pensamento, suas regras. Seja livre, autêntico, é isso que eles continuarão pregando a nós. E a nossa decisão prática, irmãos, qual será? Nós vamos seguir para qual sabedoria posta diante de nós? Uma sabedoria temporal que passa? Porque, se formos pensar com a lógica humana, faz sentido. Se o mundo termina aqui, e se nós temos somente o que está colocado diante de nós aqui, aceleremos. Nem paremos, então, para ouvir um sermão, não temos tempo, aceleremos para construir o paraíso que nos resta. Mas se nós somos aqueles que creem em algo transcendente, se nós já percebemos que todas as conquistas aqui não suprem as nossas necessidades, não preenchem o vazio do coração, que por mais que você conquiste um carro novo, a primeira semana vai ser muito boa, aquele cheirinho de novo, né? Que delícia, ó, confortável. Depois de uma semana você vai olhar e vai falar, é isso? Quando você chegar naquela posição que você sempre buscou na empresa, você vai ficar feliz por 1, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, daqui a pouco você vai olhar e vai falar, é só isso. E aí você vai casar, você vai ser muito feliz no casamento, mas você em alguns momentos da vida vai olhar e vai dizer, é isso. Você vai ter filhos e isso vai te trazer uma alegria, talvez a maior da vida, na minha humilde opinião, a maior da vida, mas em alguns momentos você ainda vai olhar e vai falar assim,
É só isso. Nada preencherá os nossos corações. Qual sabedoria nós vamos acatar para as nossas vidas? A dos homens. Se o paraíso que temos é esse, aceleremos. Se há um paraíso verdadeiro que transcende a tudo isso, desaceleremos. Busquemos as coisas eternas. Verso 7 nos diz: falamos da sabedoria de Deus em mistério. O contraste é de uma sabedoria eterna e não transitória. Ele está dizendo: olha, eu não estou falando da sabedoria dos homens, dos poderosos desse século, não uma sabedoria temporária desse século. Tem essa ideia, como eu disse no grego, aion, que passa, que é temporal, mas eu estou falando da sabedoria de Deus, ou seja, que é eterna. E falo isso em mistério. Não uma sabedoria humana, transitória, mas eterna, por isso superior. E mysterion, aqui, não é um enigma, mas a verdade revelada em Cristo Jesus, ou seja, a sabedoria que foi revelada. Ele usa esse mesmo texto para se referir ao fato de que gregos e judeus são um em Cristo, em Efésios. Ele fala, aquilo que estava oculto, mas agora foi revelado. Outrora oculta, diz aqui no verso 7, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. O Evangelho, irmãos, é apresentado como sabedoria de Deus, uma sabedoria que foi revelada, que outrora estava oculta, mas agora está disposta diante de todos nós. Irmãos, há pessoas que queriam estar no nosso lugar. Há pessoas que queriam viver no nosso tempo, onde essa sabedoria foi revelada de forma completa. E agora sabemos o que de fato importa na vida. Quantos queriam estar no nosso lugar? O Evangelho, então, é apresentado como a sabedoria de Deus. E ele, nós sabemos, como dito aqui, né, ele outrora estava oculto, porque nós sabemos e percebemos nas Escrituras que a revelação de Deus ela é gradativa. O Evangelho foi entendido em sua plenitude com a vinda de Cristo, sua mensagem e sua obra. Muitas vezes os profetas, irmãos, se referiam a Cristo e nem sabiam que estavam se referindo. Muitas vezes eles estavam ali escrevendo, anunciando as sombras daquilo que estava por vir, mas nem de fato tinham um entendimento claro ou completo. A revelação de Deus foi gradativa e em Cristo, então, encontra o seu ápice. A revelação completa para nós, não que nós sabemos de todas as coisas de Deus a partir de agora, mas todas as coisas que nos são necessárias em Cristo Jesus. E olha que interessante, entretanto, irmãos, note, Deus não improvisou, Ele não mudou de ideia, Ele não veio como uma surpresa, de repente disse, calma aí, agora eu tenho que vir com Cristo para salvar a humanidade, porque deu ruim aqui, como a gente diz, né? Deu ruim aqui nesse projeto. Não, o texto nos diz que essa ideia, esse plano, é um plano firme, que foi preordenado desde a eternidade. Desde a eternidade. Desde a eternidade quer dizer, então, irmãos, que antes mesmo da criação de todas as coisas, do mundo, da humanidade, esse projeto já era estabelecido, e por isso ele é firme, e por isso ele é mais sábio do que os valores que esse mundo traz. Hendrickson, comentando esse texto, ele observa que essa sabedoria não foi inventada por homens. Isso mostra que a história não é acidente, é um plano eterno. Esse verso, então, concentra o núcleo da teologia paulina aqui. Revelação histórica, decreto eterno e finalidade escatológica caminham juntas. A sabedoria é, portanto, irmãos, uma ação salvífica, não uma mera teoria humana, fruto da nossa especulação. Nós não entenderemos e caminharemos para onde a história humana está sendo guiada e projetada se nós escolhermos a sabedoria desse mundo em detrimento da sabedoria de Deus. Só trabalhar e não contemplar, só se preocupar com os bens materiais e não em relacionamentos, preservar os valores temporais em detrimento do eterno, em última instância, ou na linguagem de Paulo aqui, é falta de sabedoria. O que mais investimos, irmãos,
E aí fica uma pergunta: aonde temos investido ou no que mais investimos em coisas que levaremos além do túmulo, que irão conosco para a eternidade? Ou que ficam aqui? Por isso nós dizemos nessa igreja que prioridades são sempre pessoas. Pessoas são eternas. Parede fica aqui. Pessoas são eternas. Parede fica aqui. Nós ontem estávamos na reunião do presbitério e tínhamos uma decisão para tomar emergencial, uma situação de alguém que estava com uma grande necessidade. Eu pedi a palavra lá e disse isso aos irmãos: irmãos, emergências deve ser, porque não dava para ficar discutindo depois, então vamos criar uma comissão. Não, emergências têm que ser tratadas aqui e agora. Nossa prioridade são pessoas. Nossos recursos existem para abençoarmos pessoas, para fazermos o reino de Deus expandir. O que e em que temos investido o nosso tempo? E, irmãos, sejamos honestos, às vezes, quando vamos parar para pensar, será que eu invisto mais em pessoas do que no trabalho que fica aqui agora? Será que minha dedicação maior é por cuidar dos meus filhos, da minha família, servir a igreja de Cristo, servir o meu próximo, ser uma testemunha do Senhor, ou das conquistas que eu consigo ter com a minha profissão? Será que temos sido sábios? Porque Paulo está falando de uma sabedoria superior, não a sabedoria dos poderosos desse século, que é temporal, transitória, passageira. Verso 8: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. O sentido gramatical aqui é direto. Nenhum dos governantes compreendeu. O contraste, irmãos, é irônico. Os que parecem ter autoridade, recursos para alcançarem de fato a sabedoria superior, não alcançaram. E ele nos dá uma constatação aqui: porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A condicional aqui usa o passado para salientar a cegueira deliberada e voluntária dos poderosos ao executarem Cristo. Os poderosos não reconheceram essa sabedoria, por isso crucificaram o nosso Senhor. A cruz, para a lógica humana, irmãos, é uma loucura. Não parece sábio. E pensemos, irmãos, em todo o sacrifício de Cristo. Um Deus que é todo-poderoso vem, abre mão de sua glória, nasce em uma manjedoura, no meio dos animais, nasce numa cidade pequena, que só era lembrada em Israel por conta do grande rei Davi, mas pequena, insignificante no sentido econômico naquele momento. Ele vai para Nazaré, mais insignificante ainda, é criado entre os galileus, que eram desprezados pelos judeus da parte mais sul de Israel, entre os pobres. É um homem que se tornou carpinteiro, e a grande pergunta é: por que ele não se tornou um fariseu? Eu já expliquei isso para vocês. Diante da organização escolar, social em Israel, os melhores se tornavam homens da religião. Só se tornava um fariseu, só se tornava um rabi, homens que se destacaram no estudo. Paulo era alguém que tinha notório saber, para chegar ao ponto de estudar aos pés de Gamaliel, um grande mestre daquele tempo. Mas como é que Jesus virou carpinteiro? Por que ele voltou para casa para aprender a profissão dos pais? Será que em algum momento alguém não percebeu sua sabedoria? Porque valorizou a sabedoria dos homens e falou: você não, vai para casa. Mas esse era o mais sábio de todos os homens. Homem de dores, não tinha onde reclinar a cabeça, morreu numa cruz. Eu te pergunto, isso parece sábio aos olhos dos homens? Isso parece ter algum valor aos olhos dos homens, mas em todo esse sofrimento ele estava colocando o mundo de cabeça para cima. Em todo esse sofrimento ele estava vencendo o pecado que foi causado por nós. Ele estava eliminando as trevas, implantando um reino de paz, de justiça, de equidade. Qual sabedoria escolheremos, irmãos? A do hoje ou a de Cristo? Se eles tivessem conhecido, os poderosos desse tempo, a sabedoria
de Deus, eles não teriam crucificado o nosso Senhor. Verso 9, nós chegamos então ao ápice desse texto. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa, irmão, citação de Paulo parece ter paralelo com Isaías 64, verso 4, depois você veja. Paulo, de alguma forma, muda algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Isso já tinha sido dito por Isaías no capítulo 64. E o verbo aqui, preparou, ele está num tempo no grego que nós chamamos de auristo, e eu não quero aqui também ficar entrando na gramática aqui, mas é só para vocês entenderem que é um tempo que não existe na nossa gramática. E que significa uma ação concluída. Preparou aqui está no auristo, ou seja, não é uma esperança insegura, irmãos. Não é algo que vai ser estabelecido ou que tem hipóteses de dar errado. É algo que já está preparado, está concluído. Deus já preparou, já concluiu aquilo que os nossos corações anseiam, que nem os olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração, porque na verdade é superior ao que nossos corações anseiam. Essa preparação, irmãos, é tanto decreto quanto posse assegurada. Deus decretou, preparou, já deixou tudo pronto, já está concluído. E nós podemos então entender que há segurança naquilo que Ele preparou para nós. Esse verbo descreve, irmãos, o intelecto humano incapaz por natureza e mostra que a plenitude do bem futuro está além das categorias humanas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, por mais que a gente consiga dimensionar, e quando nós falamos do céu, até paz nós sentimos, né? Que lugar maravilhoso. Irmãos, não há mais correria, já está tudo ganho, não há pecado, não há injustiça, injustiça fere, não é? A gente tem visto na nossa nação muita injustiça, eu não estou falando de questão ideológica, mas muita injustiça, como o Tiago orou aqui no nosso momento de confissão e petições, ódio por todo lado. Inclusive, fica um parêntese aqui, irmãos, que eu gosto sempre de dar uma alfinetada, né? Nossa, como o pessoal de esquerda tem ódio. Se fosse o Lula morrendo, você diria graças a Deus? Se fosse o Lula morrendo, você diria, esse aí, graças a Deus, já foi cedo, já foi tarde. O discurso do ódio está de todos os lados, irmãos. O cristianismo não é ideológico, ele é superior a tudo isso. Entenda isso de uma vez por todas. Esse discurso do ódio está de todos os lados. Tem gente que representa cristãos lá no Congresso, querendo brigar no corredor, e que é aplaudido por nós, dizendo, olha, baita representante do cristianismo, com o discurso do ódio. Precisamos nos atentar ao que é o Evangelho, porque, infelizmente, no meio da igreja, tem muita gente não entendendo nada. Nada. Entretanto, voltando aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de nenhum homem. Irmãos, por mais que a gente pense, não vai ter ódio lá, não vai ter injustiça, equidade, não vai ter preconceito, vai ter equidade. Desigualdade não é equidade. Não tem preconceito, mas todos serão um. Não tem boleto, não tem problema, não tem choro, não tem dor, não tem câncer, não tem limitações. Ainda assim, não conseguimos chegar à dimensão daquilo que Ele já preparou, já está pronto, é seguro para aqueles que o amam. Lembremos, irmãos, toda a beleza que nós temos aqui, seja da natureza, da obra de Deus, ou de seus co-criadores, como a beleza de uma música, de um instrumento bem tocado, de uma pintura bem executada, de uma arte bem executada, todas elas nos fazem sentir como as coisas são belas, mas elas apontam para uma beleza ainda superior. Nós não estamos aqui chamando, ou estamos aqui convocando vocês a desvalorizarem o agora, mas ressignificá-lo. Como Eclesiastes propõe,
e nós citamos Eclesiastes algumas vezes nessa série, o que tem na vida é isso. É comer uma boa comida, é tomar um bom vinho, é se vestir bem, é usar um bom perfume, é desfrutar das obras das suas mãos. Faça isso com alegria, como dádiva do Senhor. Como dádiva do Senhor. Como dádiva do Senhor, o que nós temos aqui na vida, nos usufruamos daquilo que temos, daquilo que conquistamos, mas ressignificando, entendendo que tudo isso é temporal. Portanto, somos chamados a ressignificar a vida do hoje. Irmãos, a eternidade precisa nos direcionar para o caminho correto. Ela precisa estar permeando tudo que nós vivemos. Portanto, ressignificando. Nós não podemos ter expectativas nas coisas que temos aqui e agora, além do que teremos na eternidade. É muito maior do que olhos já viram, do que ouvidos ouviram, do que penetrou no coração e na mente de qualquer homem. O Jedson citou algo no nosso porto de quinta-feira que eu falei, cara, é verdade. João, diante do vislumbre da eternidade, saiba, João não viu tudo. João não viu tudo. Diante do vislumbre da eternidade, ele cai de joelhos, ele se prostra. E aí o Jedson falou algo que me parou para pensar, e João não viu pouca coisa, não. João viu Jesus parar a tempestade. João viu um morto ser ressurreto. João viu Jesus trazendo justiça, equidade também, cuidando dos pobres. João viu Jesus alimentando uma multidão com 5 pães e 2 peixes. João viu a glória do unigênito do Pai, e ainda assim, quando ele se depara com o que está preparado, pronto, certeiro, assegurado para nós, ele se dobra diante de tanta beleza e majestade. Irmãos, por que então continuamos acelerando, tentando trazer o paraíso para aqui e para o agora? Jonathan Edwards, ele dizia que, ainda que a mente mais brilhante tentasse alcançar a dimensão da eternidade, ela não conseguiria conceber a felicidade que nos espera na presença de Deus. E é isso que nós temos refletido esse tempo todo, irmãos. Nós seguimos uma sabedoria superior, perfeita, que entra em contraste com os valores dessa vida do hoje, da sabedoria temporal. Paulo está falando aqui que esse contraste, ou melhor, Paulo está falando até aqui desse contraste. E nesse verso, agora nos lembra que podemos ter de forma segura o que nos foi prometido, uma era perfeita, onde está a plenitude de sentido que buscamos, a paz que almejamos, o livramento da dor que nossa alma anela, tudo isso porque Cristo está lá, e com Ele todo um mundo sem a presença do pecado e suas consequências. Estamos então acelerando atrás do quê, irmãos? Temos sido realmente sábios? Nossa busca incessante deveria ser por aquilo que de fato é superior, pelaquilo que é eterno. Verso 10, Paulo, então, conclui que, embora nossos olhos não conseguem ver, nossos ouvidos ouvir, nem jamais nossa mente compreender, nossos corações dimensionar, ainda assim, de forma parcial, Deus já tem revelado um pouco dessa realidade para nós pelo Espírito na sua palavra, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Isso confirma, então, verso 9, preparação mais revelação formam um par de garantias. Nós temos preparado em Deus, mas para nós nas Escrituras já foi, ainda que parcialmente, revelado, e por isso nós temos um par de garantias dessa eternidade que tanto anelamos, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. A dupla afirmação aqui da suficiência do Espírito, ele conhece as profundezas de Deus e, por sua vez, ilumina os crentes. Assim como somente o Espírito humano conhece os pensamentos humanos, somente o Espírito de Deus conhece as profundezas divinas. A iluminação não anula, irmãos, preste atenção, estudo sério, mas assume e capacita o entendimento teológico do crente. Paulo não veio a Corinto com retórica filosófica, mas como testemunha cuja mensagem tem poder pela obra do Espírito.
Por isso, a pregação deve visar a demonstração do Espírito, e não uma técnica, meramente técnica. Não estou dizendo que não possamos aprimorar nossa fala, nosso conhecimento, mas não meramente técnica, retórica sofisticada. Barclay, conectando isso com a distinção entre querigma e didaquê, o ensino, a pregação evangelística do Cristo ressurreto e o ensino para os discípulos, ele diz que há um anúncio público e um ensino para os maduros. Ambos são dados pelo Espírito e não fabricados por sofisticada ou por sofisticação humana. Essa eternidade, irmão, já nos foi revelada em parte pelo Espírito na palavra, que perscruta as profundezas de Deus. Aqui está o nosso consolo. Nós não vivemos na escuridão. Nós temos o penhor do Espírito. Nós temos a palavra de Deus, o Espírito nos iluminando para o entendimento da palavra de Deus, que já nos faz antegozar essa glória futura. Mas tudo isso é parte de um todo que é muito superior, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de nenhum homem. Aplicando, irmãos, o sermão dessa manhã para nós terminarmos, nós temos 4 pontos. Em primeiro lugar, a eternidade deve redefinir o nosso presente. São as nossas últimas 4 aplicações dessa série, preste atenção. Em primeiro lugar, a eternidade deve redefinir o nosso presente. Nós não vivemos, irmãos, para acumular aqui, mas para dar passos para o amanhã celestial. Como diz Piper, a visão da eternidade muda até as tarefas mais simples, como as de uma mãe em casa. Cada ato ganha valor eterno. Nós devemos ressignificar o nosso presente. Nós devemos valorizar o finito ou interpretar o finito à luz do infinito. Não estamos fugindo da vida comum. Não estamos dizendo que você não deve enfrentar o dia a dia, o trabalho, que você não deve crescer. Muito pelo contrário. Cresça, estabeleça a bandeira do Senhor lá onde você está. Mas nós precisamos fazer as coisas não com os valores desse tempo, não com a sabedoria dos homens, dos poderosos, das grandes mentes desse mundo, sem Deus, mas com os valores eternos. Nós precisamos redefinir o nosso presente à luz do amanhã, esse amanhã celestial. Em segundo lugar, a eternidade, irmãos, é um antídoto para a ansiedade moderna. Nossa pressa nasce no medo de perder algo. Não é verdade? Inclusive, existe, para quem é da área de vendas aqui, existe uma constatação de que as pessoas, muitos já devem saber disso, uma constatação de que as pessoas, elas fecham mais rápido quando elas temem perder. Você já usou, né, Guilherme? Essa tática que eu sei, já são também. Então, é o que a gente fala do gatilho mental de escassez. As pessoas temem mais perder do que querem ganhar. Sua esposa não acaba se rendendo ao Shopee quando ele vira R$ 9,90? R$ 9,90. Amanhã vai estar R$ 19,90. Eu preciso comprar R$ 10 a mais. Eu vou perder R$ 10. R$ 10, querida. R$ 10. Eu preciso comprar agora. Não é assim? Nós temos medo de perder, irmãos. E aí nós estamos acelerados porque a gente está com medo de perder a nossa eternidade, o nosso paraíso aqui. É isso que eles têm pregado para nós, nosso paraíso está aqui, então não perca tempo, conquiste, traga seu paraíso o mais rápido possível. Vá lá, conquiste uma nova posição, trabalhe mais e mais e mais e mais, mesmo que você sacrifique seus filhos ou sua saúde, mais e mais e mais e mais, para você ter um carro melhor, para você comprar uma melhor casa, para você poder viajar para a Europa, mais e mais e mais e mais. O resto que se importa, os filhos vão entender, tá? Alguns ainda dizem isso para nós. Eles precisam entender o sacrifício que você está fazendo pela família. Olha como parece piedoso. Você está sacrificando pela família, você está sacrificando eles por conta dos seus interesses egoístas, de alguém que não entendeu o que é eternidade. E aí esse medo de perder, a necessidade de criar um paraíso aqui e agora, o mais rápido possível, faz com que a gente acelere sem parar. Mas a ansiedade, ou melhor, a eternidade é um antídoto para a ansiedade
moderna, lembremos, Deus já preparou. No auristo, perfeito, completo, concluído, já preparou a eternidade para nós. Vivamos então, dando o nosso melhor no aqui e agora, mas com os valores da eternidade e não com os valores do aqui e agora. Em terceiro lugar, a eternidade nos ensina a simplicidade e o contentamento, como pregamos nos nossos últimos sermões. Tudo que acumulamos fica aqui, como já dito, trocar o finito pelo infinito sem desprezar o aqui e agora, mas ressignificá-lo. Nós trocamos o finito pelo infinito, mas sem desprezar o finito, sem desprezar o aqui e agora, antes ressignificando ele. Não estamos desistindo do finito, não estamos dizendo que não temos que conquistar nada aqui. Mas se tem um valor maior, se tem um tesouro maior, se tem algo que domina a minha vida, para onde eu caminho, que de fato para onde estou correndo, se tem uma maratona que eu topo correr, é a da eternidade. Porque a linha de chegada de tudo que você conquista aqui fica no túmulo, a linha de chegada com Cristo Jesus te leva para coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Se eu tenho que me dedicar a algo prioritariamente, é as coisas da eternidade. É o que tem valor eterno, é o que eu levo além dessa vida. Ou eu valorizo as coisas que estão além dessa vida. Isso me ensina, então, a ter simplicidade, contentamento. Eu não desprezo o finito, mas eu trago ressignificação para ele. Quarto e último lugar, a eternidade nos chama à missão. E aqui fica um ponto de partida para a nossa próxima série. A eternidade nos chama à missão. Não apenas esperamos o céu, irmãos, mas vivemos já, hoje, como cidadãos dele. Pregamos, servimos, amamos, sabendo que tudo aponta para o grande dia. Sinalizamos o reino, e se tem algo a acelerar, são os valores do reino, sua manifestação, a pregação sobre esse dia maravilhoso. Se tem uma urgência, irmãos, é pregar essa sabedoria ao mundo, é mostrar ao mundo, sabe por que vocês estão doentes? Sabe por que cresce o número de burnout, de ansiedade, de depressão? Eu sei por quê. Eu tenho uma sabedoria que vai ser um antídoto para você. É porque você está tentando trazer o paraíso para aqui agora, mas eu não. Eu já descanso num paraíso que já está preparado para mim. Eu vivo aqui agora ressignificado por esse paraíso que está por vir, que já está preparado, que já é certo para mim, onde de fato meu coração vai encontrar tudo aquilo que almeja, que anela, e não me iludindo com os prazeres dessa vida que são temporais, que muitas vezes são até legítimos, bons, mas que não preenchem plenamente. Nós temos a resposta. Paulo falou aqui nesse trecho sobre um contraste de duas sabedorias. Qual sabedoria nós pregaremos? Principalmente quando nós exercermos uma função de liderança, mais responsabilidade ainda temos. Qual sabedoria nós pregaremos? A eternidade nos chama à missão, irmãos. Nós não só esperamos o céu, mas vivemos como se ele já tivesse começado. Já. Concluindo a série, começou nos chamando a levantar os nossos olhos para as coisas do alto. Passamos pelo diagnóstico da idolatria, do prazer imediato, da esperança adiada. Aprendemos sobre o ritmo de Deus, sobre simplicidade, contentamento, sobre a centralidade da palavra. Agora nós estamos fechando esse ciclo lembrando, tudo isso só faz sentido porque existe uma eternidade. Glória ao nosso Deus. Como disse Santo Agostinho, este mundo deve ser usado, não desfrutado, para que possamos aprender o que é espiritual e eterno. Lembremos, irmãos, ao que pertencemos e a quem pertencemos. E que possamos, sim, trabalhar com todo afinco, mas com a ressignificação dos valores eternos. Que possamos usar das coisas que conquistamos, mas com a ressignificação dos valores eternos. Que possamos lutar pelos sonhos que são conforme a vontade de Deus, e não dos desejos escusos do nosso coração. Porque ressignificamos os nossos desejos com os valores da eternidade. Desaceleramos, irmãos, porque não vivemos para este século. Preste atenção, nós desaceleramos porque não vivemos para esse século, mas para o vindouro. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus já preparou para aqueles que o amam. Irmãos, desacelerar não é parar, não é desistir, é andar no ritmo de Deus.
na direção certa. O ritmo certo é aquele que caminha para a eternidade. Olhemos, portanto, para o Senhor da glória, que já nos deu o seu penhor, o Espírito, e nos espera no fim da corrida, não desse tempo, mas na corrida celestial. Que o Senhor Jesus assim nos abençoe, que os nossos corações e mentes estejam ressignificados pelos valores eternos, para que a gente viva esse tempo de uma maneira diferente. Vamos ficar de pé para nós orarmos?